Então, pessoal, será que está faltando emprego no Brasil? Vamos analisar. Você tem um monte de pessoas que não são perfis de RH, tá? Então, quando você chega, essas pessoas chegam na entrevista, notoriamente o RH observa o semblante decaído, dentes amarelados, percebe que a pessoa fuma, que a pessoa bebe. Eles têm uma forma de fazer uma avaliação. Porque eles precisam contratar um funcionário para um empresário. Eles não podem se queimar. Eles são pessoas que estudaram para estar à frente dessas seleções. Eles não querem se queimar, né? Então, você tem pessoas que são descartadas de imediato do mercado de trabalho, tá? Infelizmente é assim. Algumas funções ainda conseguem pegar, mas algumas pessoas já são reincidentes de dar problemas em outras empresas. E eu não sei se existe uma conexão entre os empresários, né, de vários setores, que parece que sim, eles sabem quem é quem, né? Aí você vai para a carteira de trabalho, o cara ficou um mês aqui, ficou outro mês ali, ficou. Você percebe que não é uma pessoa que é uma pessoa que está apresentando problemas da empresa, nas empresas em que trabalha, que não consegue ficar firme no emprego. Então o RH precisa de pessoas que tenham experiência, porque se der problema lá na frente, ele tem como falar, ó, eu apurei devido às experiências dessa pessoa. Não, ela não é reincidente nesse processo aí. Então, você tem pessoas que são descartadas de imediato, né? Você tem, nas empresas, muitos acúmulos e desvio de função. Se a gente fosse colocar dois porteiros em um prédio que tem duas recepções, onde tem um porteiro fazendo o trabalho de duas portarias, né, o que é até risco, porque às vezes uma pessoa pode ficar presa no elevador do outro lado do prédio e ele não está atento às câmeras ou ter acabado a luz e ele não está tendo acesso às câmeras e a pessoa até morrer lá dentro do elevador sem ninguém ver. Porque se já em edifícios como Barra da Tijuca, Leblon, existem prédios que têm duas portarias. Se tem duas portarias, é porque são dois porteiros. Porque você tem uma ala A e você tem uma ala B. Então, os moradores de uma ala, eles podem estar mais protegidos do que o outro, onde o porteiro só está fazendo o monitoramento. Porque acontece N situações que você não fica 24 horas atento à câmera. Até porque você não é cameraman, você foi contratado para ser porteiro. Então, como é que você vai ficar ali vidrado na câmera a noite inteira e às vezes está acontecendo um pequeno incêndio, um vazamento de gás lá dentro do salão de festa, né? Porque alguém não fechou o gás direito. E gás encanado, você sabe que vaza e toma todo o espaço, né? Por mais que ele seja mais leve que o ar, se ele não tiver por onde sair, ele vai ficar acumulado. Então você não, o porteiro tem que fazer aquela ronda e ele acaba ficando sobrecarregado com duas funções. Aí quando você vai ver o salário dele, ele só recebeu por uma função. E aí quando você vai ver que na hora que as 2 horas de almoço, de janta que ele poderia ter, tem direito à noite, muitas vezes não pagam, né? Ou quando pagam, pagam como querem, ou a pessoa nem tira, tá? A pessoa às vezes nem tira esse horário. Aceita as condições que está sendo proposta ali. Vai reaver aquilo na justiça. Na justiça só vão pagar os 5 últimos anos, se for desvio de função, né? Então você tem pessoas que estão fazendo dupla função. Quando você vê, se o Ministério do Trabalho e os sindicatos fizessem a fiscalização, seria mais um funcionário dia e mais um à noite. Aí você soma isso pela quantidade de prédios, né, de condomínios que você tem em todas as áreas do Brasil, né? Você soma isso para ver quantos desempregados de fato poderiam estar empregados, mas não estão, por quê? Porque está naquele lugar ali onde era para estar o trabalhador, não está. Está um outro que está sendo massacrado, né? E isso eu estou falando só de um setor, você tem inúmeros setores. Se você pegar e fiscalizar os postos de trabalho, se existisse uma central de denúncia segura para o trabalhador, né, que não tem,
a gente ia ver horrores, a gente ia ver absurdos. Então, pode até faltar trabalho, mas como falta trabalho se as pessoas estão reclamando que não conseguem contratar ninguém? Porque tem um lugar, se eu não me engano, no Espírito Santo, estão contratando ex-presidiário. Porque ninguém quer trabalhar. Por que ninguém quer trabalhar? Porque o salário e a carga horária não são benéficos, não vale a pena. Aí a pessoa vai para o mercado informal. Aí você tem Uber, você tem iFood, você tem Uber Moto, você tem as entregas que o cara pode fazer um dinheiro em 10 dias, ele faz muito mais do que ele faria em um mês, entendeu? E ele trabalha livre, sem aquela chatice do patrão. A hora que ele quiser parar para ir no banheiro, que ele quiser parar para almoçar, ele para, porque ele faz o horário dele, entendeu? Agora, tem os problemas de, perdeu a moto, o cara vai ficar sem trabalho. Sim, mas aí também o cara vai ficar pensando nisso, ele vai deixar de trabalhar pensando nisso. E as gorjetas que ele ganha também, quando tem pessoas bondosas que reconhecem o valor do trabalho dele. Que deveríamos ser todos assim generosos com o nosso semelhante. Mas parece que o espírito de porco do brasileiro o cara tá se lascando, eu tô me lascando, ele que se lasque também. Esse parece ser o espírito de porco do brasileiro, principalmente dos que têm mais dinheiro, né? Que às vezes faz questão de um troco, que às vezes é um troco pequeno. A pessoa mora num apartamento de 2 milhões, mas quer receber um troco de 5 reais, de 2 reais. O cara, às vezes, nem foi culpa do cara. A pessoa não pediu o troco e tem que o cidadão se virar nos 30. E aquela correria, essa correria, essas apostas, né, que você faz tantas entregas e ganha prêmios, isso vai causar muitos acidentes. Dê o prêmio para o trabalhador pela quantidade de entrega, mas não fique colocando tempo, porque aí o cara vai sair desmiolado, vai perder a vida, não vai ter ninguém para sustentar os filhos dele, e foi em busca de dinheiro. Isso daí, esse tipo de motivação não é legal. Você trabalha numa loja hoje, por exemplo, você trabalha no shopping. O patrão fala assim, a meta é 70, 80 mil, 100 mil, vamos botar assim. Pô, ele ganha 100 mil, você ganha quanto? A migalha que ele te dá, porque o que acontece? Se você não bater a meta, você não ganha nada. Se você bater 90 mil, o patrão ganha, você não ganha nada. E o tempo de trabalho que você ficou, que você se esforçou para bater essa meta? Ele não teria que te dar uma porcentagem, por exemplo, 1% do valor vendido. Ele não tinha que te dar 1% de 90 mil? Você não conseguiu 100, mas você bateu 90. Quem faz isso? Então, tipo assim, do horário que você tinha que sair do trabalho até o horário que você ficou trabalhando, foi de graça para o seu patrão. Ele não conseguiu os 100, porque ele jogou a meta lá em cima, você vendeu dentro da estimativa dele, ele não pagou o teu dinheiro, ou seja, só ele que sai ganhando. O Ministério do Trabalho finge que isso não existe. O Sindicato dos Trabalhadores finge que nem existe isso, né? Infelizmente é isso aí. Aí o funcionário é esculhambado dentro desses shoppings aí, porque o que tem de gerentes ignorantes que aperta o funcionário, que xinga, que trata com desrespeito até a pessoa quando está grávida, é tratada como lixo. E isso aí só são reclamações que a gente escuta. E ninguém faz nada. O que falta nesse país aqui não é emprego, não. É falta de vergonha na cara dos empresários. Aí, quando essa pessoa vai fazer reclamação lá no RH da empresa, o RH parece até o Papa. Por quê? Porque ele vai ser bonzinho com as partes. Tanto o que ofendeu como o ofendido vai ser tratado na maciota, porque ele não quer ter problema jurídico. São estratégias. E ali você sai cheio de felicidade porque o RH te ouviu. Só trouxa mesmo para acreditar nisso. Né? Só trouxa mesmo para acreditar nessas coisas. Então, você tem inúmeros problemas acontecendo nos setores de trabalho e ninguém fala nada. O cara vai fazer um extra. Ele vai ter que trabalhar, ele trabalha 12, para ele fazer um extra, ele faz mais 12, e depois é o plantão dele, se ele trabalha 12 por 36. Ele trabalha 36 horas para ganhar cento e poucos reais. Porque essas outras horas eram dele, mas ele está 36 horas
vidrado no trabalho por conta de cento e poucos reais. Não compensa. Você abrir mão do tempo com a sua família, de você jogar um videogame, de você ver um filme. Porque se você fosse pegar esse valor e ir pro shopping, você de Uber você não paga, você já gastou esses cento e pouco. Entende? Entende como o dinheiro, esse dinheiro não vai fazer diferença nenhuma na vida de muita gente? Agora, mas tem aquele cara que está construindo a casa, aquele cara que gosta. Tem. Esse daí vai aceitar essas condições. Mas não seria bonito, não seria melhor se essas condições fossem melhor de acordo com a convenção de trabalho, com as CCTs? Né? Porque quando se oferece emprego freelance, o cara lá, o bombeiro civil, eles querem pagar R$ 140 para o cara trabalhar 12 horas numa rave, numa, num evento muito grande, num show da Madonna, show da Lady Gaga. São 12 horas que você está socorrendo pessoas que estão vomitando, pessoas drogadas, pessoas que desmaiaram. É surreal. E aí no final do plantão, você está destruído e não te deram nem um copo de água. Você não tem alimento, nem a passagem pagou. Você vai ter que tirar daquele dinheiro. É muito humilhante a condição do trabalhador no Brasil, cara. É muito humilhante, tá? É muita humilhação. Então, o cara não vai pagar. Aí eu te falo, não existe esse negócio de acordo entre patrão e funcionário. Porque esse cara que faz esse contrato, ele não está pagando nada. Ele não está pagando nada para o Ministério do Trabalho. Ele não está pagando nenhum imposto. Ele simplesmente, o empresário fez um acordo, a prefeitura pagou X a ele e ele te deu um pouco de ração. Essa que é a realidade desse país. E aí quando a gente vai lutar pelo fim da escala 6x1, aí surge um monte de coisa. Surge um monte, que vai quebrar o país, que vai não sei o quê. O país se adapta. O país se adapta. Só que tem gente que precisa que o trabalho seja escravo para que ele possa montar nas costas do pobre, porque ele também é um pobre na escala da vida, e que se não tiver aquilo, ele vai virar CLT igual você. Foi o que a pandemia fez com muita gente. O que precisa se entender é que se hoje você tem um pequeno negócio, se você sobrevive só disso aqui, se você teu carro está parcelado, tudo depende daquela renda ali, você não é rico. Você acredita que você é rico, mas você não é rico. Você tem uma condição melhor, você pode se sentir mais abençoado, porque você passa de carro e para do lado e olha assim, caraca, ainda bem que eu não sou essa galera toda aí sufocada nesse ônibus aí, imprensados uns nos outros. Só que aquele cidadão que está imprensado hoje no ônibus, ele chega na casa dele, ele paga as contas dele, ele se alimenta, e que se vier a pandemia de novo, tomara que não, né? Se vier um tipo de pandemia, aquele cara ele tem tempo de casa para receber. Enquanto o cara que é o dono da empresa, ele vai ter que pagar esse tempo de casa de todos os funcionários. Porque o negócio dele quebrando, o Ministério do Trabalho, a Justiça, o sindicato não vai querer saber de você também, não. E muitas vezes nem o governo vai querer saber como aconteceu, de o governo não socorrer ninguém. Os empréstimos que ofereciam para os microempresários eram uma armadilha. Então, tipo assim, tem que se pensar no pequeno empresário e tem que se pensar no trabalhador. Não pode só se pensar no pequeno empresário. Porque nesse país não estão pensando em ninguém. Na realidade é que ninguém está sendo... É por isso que acontece tudo isso. Tanto o pequeno empresário precisa de incentivos do governo, precisa de ajudas para ser empreendedor, precisa de ter sucesso, tá? Isso com palestras, com ajuda financeira. Você vê essa questão da Caixa Econômica, de a pessoa poder pegar um empréstimo a um juros melhor, é uma coisa boa para o Brasil, para as pessoas. Mas para quem oferece empréstimo, faliu, meu irmão. Se o cara trabalhava como credor, ele ainda vai pegar um tempo em que as pessoas não entendem bem a proposta do governo. Ele vai aproveitar isso, o máximo, que é o tempo que ele tem para poder desfazer aquela cama e fazer outra. Né? Mas depois que todo mundo tiver consciente de como funciona, que aquilo se tornar genérico,
Acabou, meu filho. É igual quando você bota uma barraquinha de cachorro-quente aqui, você tá arrebentando, aí o outro vê que você tá arrebentando, bota uma do lado. Aí o outro também vê, daqui a pouco tem um monte de barraca de cachorro-quente. E aí você tem uma concorrência grande, você já não consegue mais ter aquele dinheiro. Então, você tem que aproveitar, de forma honesta, lógico, o tempo que você tem. Porque tem gente que se acomoda. No tempo de ganhar, o cara se acomoda. O cara faz um monte de despesa. Quer pousar de carrão, aí o carro está parcelado, a casa está parcelada, nada é dele. Aí aquela vaquinha que dá leite morre, ele fica igual um bezerro desmamado, não tem onde beber o leite, né? Essa é a realidade. Então, e temos que lembrar que quanto mais o brasileiro tiver recursos financeiros, mais os comércios vão bombar, mais os shoppings vão ficar cheios, porque o cara precisa sair com a sua família. Então ele vai sair, ninguém quer pegar um ônibus com a sua família, tá todo mundo arrumadinho, ninguém quer ficar sufocado, só os pão duro mesmo. Aí vai de Uber. Se o Uber começar a meter a mão, as pessoas vão de ônibus. Aí vai o Uber sendo feliz naquela dali. Uma viagem, né? Levou 300 pessoas dentro do Fusca, mas foi. Chegou no shopping, chega lá, as pessoas parecem que nunca teve dinheiro na vida, né? Quer comprar até o piso do chão que está pisando. A pessoa compra compulsivamente e sai do shopping sem o dinheiro que levou e mais uma dívida. Por quê? Porque a gente vê o olho do filho brilhando e a gente vai lá e compra um PlayStation 5 do nada. Do Neide, é assim, pum. No calor da emoção, você se tornou o dono do milhão. Comprou. Né? Você quer? Vai, compra, compra, compra. Depois são 10 anos que tu vai ficar enclausurado dentro de casa sem sair. Mas na hora, não, na hora você é o Silvio Santos, você é o Michael Jackson. Você não liga pro valor. E o povo brasileiro compra por impulso. E as lojas sabem disso. Por isso que botam essas metas grandes. Comprar tênis em shopping é comprar pão doce, né? Porque o do shopping tem os piores tênis. Você entra na Centauro, no site, o tênis que você comprou lá, o mais bonito lá no site é 3 vezes menos o preço. Mas lá na loja o cara tem que pagar aluguel, tem que pagar uma ranca de coisa. Mas por que não bota uns tênis mais bonitos lá? Né? Aí vai todos aqueles tênis mais genéricos, que ele só é bonito na vitrine. Quando tá no teu pé, ele parece um conga. Mas ainda tem os bonitos mesmo, são o olho da cara. É como se tu passasse o cartão para comprar o Cristo Redentor. Porque o bicho é muito caro. E não vale, você olha assim, mas no impulso tu compra. No impulso você acha que pode. É assim que o pobre vive. O rico está andando de Havaiano, mas o pobre quer andar de Kenny folhado a ouro. É assim. Então, e o rico entra de Havaiana dentro da Mercedes. O pobre entra de Kenny folhado a ouro dentro da van. Então, falta um pouco de comprometimento, né? Eu falei dos trocadores que não existe mais, do motorista que faz dupla função, né? E dá troco, dirige, atropela, faz tudo ao mesmo tempo. Passa por cima do guarda, atravessa o sinal, olha no celular. Tá assim. Eu acho que tinha que ser proibido as pessoas usarem o celular na direção. Tinha que ficar uns drones voando assim, pegasse o cara no celular e já aplicasse a multa instantaneamente. Porque o número de pessoas que ainda vão morrer por conta dessas imprudências é só um carro frear que vai um caçapando atrás do outro. E tem gente que antes de morrer ainda quer mandar a última mensagem. O cara, não posso perder essa piada. Ele tem que clicar naquele botão que senão ele não morre feliz não. Aí vai um caçapando atrás do outro. Passa um gato na pista, alguém do nada decide ser humano, freia no meio de uma Avenida Brasil, aí o cara com o caminhão da White Martins está lá, dormindo ou quase cochilando, ouvindo música, fumando, com o olhar não sabe se Deus onde, e aí quando vê, não dá tempo. E a vida das pessoas vão sendo assim ceifadas como se não fosse nada, cara. Como se, sabe, ninguém pensa como é que vai ser essa ligação. Ninguém pensa como é que a família vai receber essa notícia. A gente só fica olhando lá o jornal. Parece até que as notícias ruins
nos alegra, sabe? É coisa ridícula isso. As pessoas ficam com prazer de dar aquela notícia ruim, né? A gente devia se comover, a gente devia ficar triste, mas não, as pessoas estão, ai, viu quem morreu? Isso parece até uma coisa prazerosa para algumas pessoas. Ficou natural, tá naturalizado, tá banalizado. A sensibilidade do ser humano foi perdida. Foi perdida. Uma vez eu lembro que uma mãe deixou uma criança, não sei se era mãe ou se era tia, deixou a criança brincando assim no BRT, e a criança ficou para fora do vidro, né? Que aquela porta fecha. Antigamente era um vidro, agora é uma grade, né? A gente parece que está dentro de gaiola. Essa armadilha de rato. Aí fechava o vidro, a criança ficou do lado de fora, da onde o ônibus para. E a criança desesperada, e tinha 3 pessoas com o celular filmando. 3 pessoas. Ninguém foi capaz de pegar a criança. Ninguém, cara. Eu olhei assim e falei, cara, essa humanidade está perdida. Cai logo o meteoro. É isso que a gente pensa, né? Acaba logo esse mundo, porque não tem. As pessoas preferem filmar do que ir lá socorrer a criança. Fui lá, o ônibus ainda estava parado no sinal, mas a criança já com medo, né, do que poderia acontecer. Se aquele ônibus vem, no desespero, aquela criança até pula na frente do ônibus. E aí o babaca que está filmando aquilo ali, né, fica com aquilo na mão e não adianta nada. Fui lá, peguei a criança, dei a volta com a criança, entreguei a mãe. Obrigado, ele podia ficar lá esperando. Eu respirei fundo, né? Os palavrões vêm só na minha cabeça, mas respirei fundo e fiquei pensando, meu Deus do céu, que irresponsabilidade. Que de todo mundo que estava assistindo, tinha gente que estava vendendo pastel, viu a situação, continuou fritando seu pastel e parece que estava esperando o pior. Parece que as pessoas esperam o pior, elas querem ter uma notícia para dar, elas querem ter, sabe? Enquanto eu não quero saber de nenhuma dessas informações, as pessoas querem ter essas informações. É por isso que a minha casa está sempre fechada. E se pintar alguém para visitar, eu jogo os cachorros no beco e deixo o cachorro atacar.